Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã. Em meio a resistências, governo avança na desbolsonarização da PRF. Em carta, agentes criticam ex-presidente. Escolha de novo diretor-geral gerou temores, mas mudanças administrativas vêm sendo bem recebidas pelo efetivo da corporação. Transformada em uma espécie de menina dos olhos do bolsonarismo, a PRF vinha tomando atitudes espantosas. Foi criada uma força em que uniformes iguais aos das Forças Armadas e viaturas com novas características, com novas cores e novas, se contrapunham à frota sucateada da PRF encostada, inclusive nos pátios. De acordo com a Constituição, a PRF destina-se a cuidar das estradas, mas o que acontecia na PRF é que estava se tornando uma polícia militar que fazia até operações em comunidade, deixando as estradas desguarnecidas. Mas essa não é a maior bomba. Em um grupo fechado no Telegram com mais de 4.000 membros, uma carta aberta passou a circular no início do ano e deu tom do incômodo dos membros da corporação com o alastramento irrestrito do bolsonarismo. Assinado nominalmente por 150 agentes em atividade, além de 35 aposentados, o documento endereçado a Flávio Dino, ministro da Justiça, e entregue em 12 de janeiro, conta com representantes de 25 dos 26 estados e do Distrito Federal. A exceção é Roraima. O texto de 13 páginas elenca feitos positivos da corporação no passado e frisa que, por todo esse histórico, a Polícia Rodoviária não merece que tenha sobre ela uma visão estigmatizada por eventuais ações ilegais de pessoas que fazem parte dos seus quadros, as quais devem, comprovando-se as ilegalidades, ser responsabilizadas na forma da lei. A mensagem prossegue: todos sabemos que a PRF é uma instituição de Estado e não do governo. Todavia, o que parece, alguns poucos deixaram que seus interesses pessoais sobressaíssem em detrimento de toda uma categoria. Mais à frente, a carta pondera que as determinações dos superiores com aparência de legalidade, na realidade, eram eivadas de segundas intenções e, quando não cumpridas, geravam perseguições na corporação. Nos sentimos envergonhados e humilhados em determinadas situações, disseram eles. Essa vergonha se misturou com revolta quando gestores explicitaram abertamente sua preferência política em época de eleição, e eles se referiam ao chefão da PRF, o tal Silvinei, que foi a público declarar apoio ao Bolsonaro nas redes sociais. O texto faz menção clara, embora sem citá-la, Silvinei Vasquez, é óbvio. Em praticamente todo o tempo do governo anterior, a entrega do serviço à sociedade pela PRF foi utilizada como ativo político, denunciam os delegados e os membros da PRF que escreveram essa carta. Para ilustrar a suposta resistência dos agentes a Bolsonaro, o documento traz enquetes que diz terem sido realizadas junto a integrantes da corporação e mostram Lula com mais intenções de voto do que Bolsonaro na PRF. Vejam só aqui a pesquisa. Qual sua opção de voto? 10% Bolsonaro, 33% Lula e 43% vai escolher outra opção. Então, realmente, havia uma resistência muito grande na PRF ao bolsonarismo. E a objeção ao bolsonarismo, contudo, não significa caminho livre para Lula. Embora faça parte dos quadros da Polícia Rodoviária Federal desde 1994, o novo chefe da PF passou 7 anos longe da corporação, cedido ao Detran do Maranhão, durante os governos Flávio Dino.
Somou-se a isso a preferência dos agentes por Edmar Camata, que chegou a ser anunciado por Dino para o posto e depois foi afastado por indicações de que ele era totalmente bolsonarista. Aqui o atual chefe da PF. Uma das primeiras medidas da gestão reforçou a sensação de que Oliveira teria pouca familiaridade com o dia a dia da PF ao trocar superintendentes regionais em todos os estados e no Distrito Federal, o novo chefe. Nos grupos fechados, surgiu ainda entre os agentes o temor de que a chegada do novo diretor-geral, autodeclarado lulista convicto, trouxesse a reboque um problema similar ao anterior. E aqui uma outra pesquisa. Qual seria a sua opção num possível segundo turno entre Bolsonaro e Lula? A maioria queria Lula. E 9% para não votar em Lula votaria Bolsonaro e 26% para não votar em Bolsonaro votaria em Lula. Veja, é uma grande surpresa isso, mas a denúncia é muito grave e vai, com certeza, podem esperar aí que nos próximos dias vai ser aberta mais uma enésima ação judicial, muito provavelmente pela polícia, pela Procuradoria-Geral da República, no STF, contra Bolsonaro. E o Brasil tem uma década perdida no combate à corrupção, diz a Transparência Internacional. É uma matéria longa, essas matérias estão em toda a imprensa, mas eu vou resumir para você o que importa e você vai ficar de queixo caído. A Lava Jato fez a corrupção aumentar no Brasil e a Transparência Internacional diz claramente que Moro e Bolsonaro aumentaram a corrupção no Brasil e o crescimento da corrupção no Brasil cresceu durante a era do fanatismo contra uma suposta corrupção que na verdade era politicagem. Então, o que se pode dizer aqui é o seguinte: o declínio do PT e a ascensão do bolsonarismo, do morismo e da Lava Jato aumentaram a corrupção no nosso país. E hoje, após 4 anos de Bolsonaro, o Brasil tem mais corrupção que a média dos países do mundo, acredite se quiser. E essa é para você começar a terça-feira bem, rindo muito. Os golpistas, como foi dito diversas vezes, inclusive pelo blog da Cidadania, os bolsonaristas estão correndo para apagar o comportamento deles nas redes sociais. E, na verdade, eu tenho uma má notícia para os bolsonaristas. Eles vão ter, em muitos casos, que entrar na justiça para apagar as asneiras que eles escreveram nas redes sociais, que vão persegui-los por muito tempo. Como você vê hoje em dia, ficou praticamente raro você encontrar alguém com camiseta da seleção na rua para não ser confundido com um dos bandidos presos. Agora você vai ver esse povo quietinho nas redes sociais e pedindo à justiça para apagar o rastro do que eles fizeram na internet nos últimos anos. E o Bolsonaro pede para perder, aqui ele diz o 4º turno, mas acho que ele se enganou, é o 3º turno contra Lula. Porque o Bolsonaro perdeu a eleição do 1º turno, perdeu, na verdade sim, ele é o 4º turno, porque ele perdeu o 1º turno, perdeu o 2º turno, perdeu no dia 8 de janeiro, né, e agora vai perder a eleição para o Senado. Bolsonaro ligou dos Estados Unidos, está tentando controlar o que acontece no Congresso de lá dos Estados Unidos, mas ele não controla nem a mulher dele, que vai morar no Brasil. Outra notícia aí para você: a Michele Bolsonaro vai assumir um cargo no PL e vai ficar morando no Brasil e ele lá nos Estados Unidos. E a fala de Lula sobre Temer foi não muito feliz, diz o presidente do PSB, o tal Carlos Siqueira. Daí o dono do partido, lá do Ciro Gomes, que deixou o Ciro Gomes fazer a burrice que fez, levando a eleição para o 2º turno e fortalecendo o bolsonarismo. E agora ele defende Michel Temer. E o governo Bolsonaro
promoveu desmanche no combate à corrupção, diz a Transparência Internacional. A organização divulgou o ranking de percepção e acusou o Bolsonaro pessoalmente, mas não só, não é? Acusou também o Sérgio Moro, que foi o ministro da Justiça do Bolsonaro e pilotou a Lava Jato no período em que a corrupção mais aumentou no Brasil em décadas, que foi o período da Lava Jato. E 3 semanas após atos, secretário relata cotidiano de quase 1.000 golpistas que seguem presos e, na verdade, eles estão experimentando aí aquilo que eles pregavam, né? Eles pregavam piora das condições carcerárias, punição dentro das cadeias, até torturas, né, como superlotação em más condições, e agora eles estão experimentando aquilo que eles tanto pediram. E o Exército teve aval de Lula para vetar a PM em acampamento na noite dos ataques golpistas. Depois de controlada a situação, o Lula chegou a pedir para tirar os acampados da frente dos quartéis e, na verdade, as autoridades, o próprio Exército alertou o Lula que haveria um banho de sangue se fosse tentado naquela noite com a temperatura quente, porque tinha gente armada dentro dos acampamentos. E, por fim, o temor do STF com a votação para a presidência do Senado é o seguinte: o STF está preocupado porque o Senado tem poder para votar impeachment de ministros. E, na verdade, essa grande luta do Bolsonaro é simplesmente para tentar tirar do STF ministros que podem votar contra ele, principalmente, lógico, o Alexandre de Moraes. E esse é o plano do Bolsonaro para ficar impune e voltar por cima ao Brasil. E por isso essa eleição no Senado é tão importante. Mas a pior notícia aí, essa não é uma boa notícia, a pior notícia é que mesmo que o Pacheco vença, se a vitória dele não for muito elástica, não for uma vitória muito grande, ainda vai complicar, porque só precisa de 27 senadores para abrir uma CPI contra o STF. E isso o bolsonarismo tem. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.